Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago o famoso livro de Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, La Société du Spectacle. Portanto, Guy Debord, La Société du Spectacle. E vamos analisar este livro, A Sociedade do Espetáculo. Quem é Guy Debord, francês intelectual, e também o porquê de ter escrito este livro. E vamos analisar, sem mais demoras, portanto, esta obra. Bom, Guy Debord foi um pensador francês e que pertenceu, portanto, a Internacional Situacionista, que era um grupo letrado de franceses influenciado por várias correntes do pensamento pós-moderno e também com outro autor que já vamos ver quem é. Estes autores da chamada situacionista, da escola situacionista, eram muito críticos em relação, portanto, ao que era chamado o consumo, portanto, da sociedade. Portanto, o consumo da sociedade, consumo excessivo das sociedades ocidentais, pós-modernas, e este autor fez uma crítica muito forte ao chamado metacapitalismo e a nova sociedade neoliberal. Portanto, Guy Debord foi o fundador da Internacional Situacionista, portanto, um movimento surgido na Itália em 1957, com a função, de, portanto, digamos assim, descrever a atual sociedade pós-moderna e também com a fusão de várias tendências artísticas, como a internacional letrista, a Bauhaus, o dadaísmo, o surrealismo e a Fluxus, e ainda com influência do marxismo e da Revolução Húngara de 1956, junto com outro autor, Raoul Varennes. Este autor, Guy Debord, portanto, vai fazer uma crítica muito forte, portanto, agora sim para ver se se vê melhor, a sociedade que ele chamava a sociedade de consumo ou a sociedade de espetáculo. Portanto, na página 16, o autor Guy Debord vai descrever o que é que o autor entende por sociedade de espetáculo. E ele fala nas pessoas mediatizadas por imagens. Página 16, o autor, vamos ler, eu vou fazer a tradução direto do francês para o português, portanto, meus amigos me peço desculpa se houver algumas dificuldades, como é óbvio, não é? Portanto, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas um aporte social entre pessoas. Portanto, um género, digamos assim, de um relacionamento entre pessoas, mas mediatizado por imagens, segundo nos diz Guy Debord. Portanto, Guy Debord nos fala da importância das imagens. E isto, meus amigos, nós vemos, por exemplo, quando na questão da televisão, por exemplo, não é? O efeito que as imagens têm no telespectador, não é? Na página 17, o autor continua falando do espetáculo é o modelo de vida dominante. Portanto, o espetáculo tornou-se o modelo de vida dominante nas sociedades ocidentais, pós-modernas, não é? E então podemos ler. Portanto, o espetáculo é constituído de modelos presentes na vida social dominante. Ele é a afirmação omnipresente das escolhas que já são feitas na produção da consumação ou do consumismo excessivo por meio, portanto, de produções de consumação, do consumismo, digamos assim, por imagens. Portanto, é o que o autor Guy Debord nos explica. Portanto, isto quer dizer que, a maior parte das vezes, o grande público é muito condicionado pelas imagens, por exemplo,
pela publicidade, ou por exemplo, quando nós estamos a ver notícias, as imagens fortes, como é que o peso que uma imagem pode ter, portanto, segundo Idebor, na mente do público, não é? Portanto, muito importante esta parte daquilo que o autor, portanto, descreve como a sociedade do espetáculo. Aqui o livro. Portanto, na página 19 podemos ler também: a verdade é um momento da mentira na realidade invertida. Portanto, aqui eu achei muito interessante na página 19 esta passagem em que o autor nos diz: neste mundo real, um mundo invertido, a verdade é um momento da falsidade. Página 19. Muito interessante. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Portanto, no mundo real invertido, a verdade é um momento do falso. Uma frase muito importante deste livro de Guy Debord, que tenta nos dizer como a verdade é completamente moldada, invertida e depois transformada numa mentira. Como isto é feito, mas isto, meus amigos, não é só feito em questões por exemplo, de informação na comunicação social. Isto também acontece muito na publicidade. Isto acontece muito, muitas vezes, as próprias empresas, quando querem, portanto, fazer, por exemplo, o trabalho de apresentar produtos, muitas vezes, ou até quando nós recebemos em casa pessoas que nos vendem produtos, não é? Isso acontece muito nas vendas, muitas vezes há uma inversão da realidade para que o produto seja muito mais facilmente aceito, não é? Isto é o que Guy Debord nos fala na sociedade do espetáculo, e o autor continua falando do isolamento do sistema económico. Na página 29 e página 30 vamos também ler, portanto, o isolamento do sistema económico. O que é que o autor nos quer dizer com isto? Portanto, o sistema económico fundado sobre o isolamento é uma produção circular de isolamento. Isolamento este que é feito sobre a técnica e sobre o processo técnico de isolamento de retorno. Podemos ver isso do automóvel à televisão. Todos os laços selecionados pelo sistema espetacular são as armas para o reforço constante das condições de isolamento das massas solitárias. O espetáculo reencontra sempre, mais concretamente, suas próprias pressuposições. Portanto, página 29 e 30. O que o autor aqui também nos quer dizer, de facto, é que o próprio sistema de consumo, ou seja, o sistema económico, acaba por isolar os indivíduos dos seus laços sociais e muitas vezes a própria sociedade civil, não é? Das próprias associações que os cidadãos podiam formarem uns com os outros, mas não. Esta sociedade tende a fazer a separação entre o Estado absoluto, e o indivíduo só frente ao Estado, não é? À mercê desse superconsumismo, não é? Desse infraconsumismo que aqui o autor nos fala, não é? Portanto, aqui na página depois 31, o autor persegue com a alienação do espectador. Página 31, a alienação do espectador. Nós vamos ver o que é que o autor quer nos dizer com isso. É uma citação um pouco comprida, mas eu vou tentar fazer a tradução o melhor que eu puder. Portanto, a alienação do espectador no perfil do objeto contemplado, que é o resultado da sua própria atividade inconsciente. Objeto contemplado, imagem da própria atividade inconsciente. Exprime, por isso, uma contemplação em que é aceito o reconhecimento das imagens dominantes, que precisam compreender sua própria essência e existência no próprio desejo. É assim o desejo que é, portanto, controlado pelas imagens. Vejam bem. Portanto, a exterioridade do espetáculo portanto, em frente ao homem parece agir nos seus próprios gestos de ele mesmo e para outros que possam o representar. É por isso que o espectador, não sente
nunca sente essa sensação do espetáculo de estar em todo lado. Portanto, página 31. Portanto, eu fiz a tradução direta do francês, não é? Então aqui o autor nos fala, portanto, da alienação do espectador perante esta sociedade de espetáculo, não é? Na página 39 o autor prossegue com o mercado como ideologia global. Vamos ver, página 39, o mercado como ideologia global. E aqui o autor nos escreve. Portanto, a divisão manufatureira do trabalho e a produção massiva para o mercado mundial, a mercadoria aparece efetivamente como um poder que vai realmente ocupar toda a vida social. É este poder que constitui a economia política como ciência dominante e como ciência da dominação. Aqui na página, portanto, 39, Guy Debord fala sobre o mercado como uma ideologia global em todo o planeta, não é? Que teria um efeito global sobre as sociedades, não é? E nós vemos isso, vimos perfeitamente bem isso na segunda parte do século XX, a influência de certos produtos, nesse caso produtos norte-americanos, não é? Vários produtos como a Coca-Cola, como a Nike, como a Adidas, como vários produtos, como produtos também eletrodomésticos, produtos tecnológicos, a influência, produtos de marca, não é? A influência que todo este consumo, não é? Estas marcas de consumo tiveram em todos os pontos do globo. Nos diz aqui Guy Debord, não é? Uma influência planetária do consumo que também ajudaria em parte a criar o globalismo, não é? A criar este tal globalismo, não é? Depois na página 45, o espetáculo, a outra face do dinheiro, página 45, vamos ver aqui, o espetáculo, a outra face do dinheiro, e aqui nos diz o seguinte, o espetáculo é a outra face do dinheiro. Equivale geralmente a uma abstração das mercadorias, mas o dinheiro que domina a sociedade numa representação de equivalência central, isto quer dizer carácter de troca, permuta, entre bens múltiplos, onde o seu uso fica incomparavelmente num espetáculo de contemplação moderna, que é assim desenvolvido na sua totalidade do mundo de mercadoria, como um bloco, como uma equivalência geral, portanto, um conjunto da própria sociedade que pode ser o espetáculo em si, movido pelo dinheiro, onde o olhar do espectador é completamente fijado, não é? Na sua totalidade, no uso das imagens. É um bocadinho difícil traduzir direto do francês para o português. O espetáculo não é somente o servidor do seu uso, mas também a pseudo-imagem da própria vida, meus amigos. Muito interessante, portanto, a análise deste autor, Guy Debord, sobre a influência de toda essa sociedade do espetáculo, que acaba por ser uma sociedade do espetáculo. Nós vemos isso agora com o futebol, não é? O Mundial, apesar de eu também gostar, atenção, não está aqui em causa crítica sobre o jogo em si, que é uma coisa saudável, é um entretenimento bom, não é? Toda a gente gosta, principalmente quando a nossa seleção ganha, mas se vocês repararem bem, como a sociedade para, meus amigos. Há empresas que os próprios funcionários deixam de trabalhar para ir ver o jogo, saem mais cedo, outros, ou seja, tudo completamente fixado no olhar do ecrã. Não é? Isto é um exemplo, apenas um exemplo. Portanto, nós vemos a força das imagens, a força do ecrã, a força desta sociedade de espetáculo, também por meio do consumo, que aqui nos fala Guy Debord, principalmente no meio do consumo. Eu dei o exemplo do jogo, mas aqui Guy Debord nos fala principalmente nesse consumismo em que as pessoas são completamente hipnotizadas pelos bens materiais, não é? Vivem segundo os seus bens materiais, e é isso que Guy Debord também nos fala muito no seu livro. Portanto, o dogmatismo da mudança da sociedade do espetáculo, página 65, não vale a pena lermos. As sociedades frias, página 129. O que são sociedades frias?
aqui o autor nos fala de sociedades que adormeceram espiritualmente, que os valores espirituais, os valores morais, os princípios e valores foram completamente postos assim de lado, não é? E o que domina as sociedades é a imagem, portanto, muitas vezes uma imagem falsa de mostrar para o outro aquilo que na realidade não existe, não é? Portanto, falar de livros também, o autor aqui nos diz que na parte dos livros, cada vez menos as pessoas se interessam pelos livros. A imagem substituiu o texto. Aqui, muito bem, no livro de Guy Debord, como os textos, não é? A leitura foi substituído por esse culto à imagem, culto ao visual, não é? Vemos isso, por exemplo, nas selfies, não é? Hoje, praticamente, a grande parte da nossa juventude é completamente fascinado pelas selfies dos telemóveis, pela imagem, pelas fotos, não é? Sempre tudo pela imagem. Aqui é um livro muito interessante de Zygmunt Bauman, que escreve um livro muito interessante, A Vida Líquida, La Vie Liquide, portanto, a tradução é em português, A Vida Líquida, e que fala precisamente disso, de como se tornou esta sociedade uma verdadeira sociedade líquida, uma sociedade completamente em movimento, que deixou completamente as suas raízes e a sua identidade. Não é? Isso já não conta, o que conta é a aparência. Portanto, a aparência acaba por ser mais importante do que a identidade, digamos assim, não é? Então depois temos a mundialização, o princípio da sociedade do espetáculo, aqui uma parte muito interessante na página 144. Depois, muito interessante, o fator tempo, página 155, a rapidez do tempo progressivo da chamada era pós-moderna, aqui como o fator tempo, não é, influencia as nossas vidas, não é? Nós andamos completamente pela era do tempo, pelo cronómetro do relógio, não é? Sempre atarefado em chegar, em poder cumprir os horários, não é? Em poder andar ao ritmo do dia, não é? Ao ritmo das horas, digamos assim. Aqui muito importante, o autor nos fala sobre isso também. E depois também a vitória do meio urbano sobre o meio rural. Vejam bem essa frase. A vitória do meio urbano sobre o meio rural, não é? Ou seja, o que é que o autor nos quer dizer com isso? Para a ideologia globalista não existe o meio rural, não é? As aldeias, as terrinhas, tudo isso, o meio periférico, deixa de ter importância e é justamente as grandes cidades onde são aglomerados, portanto, as grandes massas. Nós podemos ver isso no comércio, não é? Como todo o comércio, o antigo comércio, não é? O pequeno comércio foi completamente, digamos assim, aniquilado, é esta palavra, pelos grandes centros comerciais que têm tendência, eles também, a aniquilarem-se uns aos outros, cada vez mais centrando tudo num super centro comercial onde toda a gente vai, não é? Há um filme de ficção científica que fala sobre isso, em que vemos, por exemplo, numa região inteira, não é? Do tamanho de um país, ou maior ainda, em que existe apenas um centro comercial, só que o centro comercial é tão grande que é do tamanho de uma cidade, e então toda a gente à volta acorre a esse ultra centro comercial, onde toda a gente se reúne em termos de comércio, não é? Em termos de convívio. Portanto, muito bem aqui esta análise do meio rural que foi completamente dissolvido pelo meio urbano, não é? Página 169, 170. Depois ainda o estruturalismo, aqui a corrente filosófica muito bem detalhado por Guy Debord, que nos faz uma análise muito interessante do estruturalismo, principalmente do estruturalismo francês, que seria a filosofia por detrás da sociedade do espetáculo, página 203, e por fim, a conclusão na página 205, muito interessante, eu vou ler agora aqui a conclusão, a parte final, em que o autor nos diz o seguinte. Portanto, eu vou traduzir, eu vou ler primeiro em francês e depois em português, vai ser rápido, meus amigos. Portanto, le spectacle est l'idéologie par excellence, parce qu'il expose et manifeste dans sa plénitude l'essence dans tous les systèmes idéologiques, l'appauvrissement, l'asservissement de la négation de la vie réelle. Le spectacle est matériellement l'expression de la séparation et de l'éloignement entre l'homme et l'homme. La nouvelle puissance de la tromperie qui s'y est concentrée
à sa base dans cette production par laquelle, avec les masses des objets, croît le nouveau domaine des airs étrangers a que l'homme é asservi. Agora vou falar em português para os meus amigos perceberem. Portanto, o espetáculo é a ideologia por excelência, porque ele expõe e manifesta na sua plenitude a essência de todo o sistema ideológico. Como é que se diz em português? Portanto, o ficar mais pobre é a negação da vida real. O espetáculo é materialmente a expressão da separação e do afastamento entre o homem e o próprio homem. A nova potência do engano, vejam bem, a nouvelle puissance de la tromperie, que é a nova potência do engano, que está concentrado na sua base na produção pela qual as massas portanto, são atiradas, não é? Pelos objetos. O novo domínio da sociedade do espetáculo. Portanto, aqui, muito bem, esta passagem em que, de facto, Guy Debord nos fala dessa transformação que demorou tempo, porque se nós portanto, recuássemos, por exemplo, um século atrás, já poderíamos ver, portanto, uma grande diferença das sociedades mais antigas perante as novas sociedades, uma diferença muito grande, e é preciso também estudar muito a história norte-americana, principalmente da indústria norte-americana, com o Taylorismo, não é? Também podemos ver tudo isso com estas primeiras manifestações no início do século XX, principalmente nas fábricas, não é? A importância que tudo isso teve para o consumo, para a nova sociedade de consumo, que começa antes da Segunda Guerra Mundial. É preciso ver que esta sociedade já estava a começar nos anos 20 e nos anos 30, com uma força muito grande, pelos grandes empresários norte-americanos e por essa produção em massa que começou a ser feita nas fábricas americanas, não é? Pelas grandes empresas americanas, e que começou a produzir, portanto, os primeiros, vimos isso, por exemplo, o exemplo muito bem dado com o frigorífico, por exemplo, a televisão, tudo isso que começou com os próprios eletrodomésticos e que pouco a pouco foi-se firmando na moda, na música, na arte, no cinema, a própria televisão, em tudo, até na própria literatura, esta sociedade do espetáculo que foi aos poucos, digamos assim, descaracterizando o homem, desconstruindo o homem das suas raízes, da sua identidade, da sua cultura, não é? Da sua própria espiritualidade. E aqui muito bem Guy Debord faz aqui um retrato, uma radiografia da sociedade do espetáculo, um livro que teve muito sucesso em França. Atenção, este livro foi muito falado no meio intelectual francês, um livro que fez muita moça, apesar deste autor, alguns dizerem que ele era marxista. Bom, ele era um pouco marxista, é verdade, teve influências do marxismo, podemos dizer isso, mas, atenção, tem aqui ideias brilhantes na análise que o autor faz do tecido social, meus amigos. E é isso que nós temos que reter mais uma vez, são as análises que os autores fazem, muito bem feitas, independentemente da posição ideológica que os autores possam ter em termos políticos. Fica aqui, portanto, esta recomendação, um grande livro, La Société du Spectacle, Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo. Espero que tenham gostado. Alguns livros que os meus amigos podem tentar procurar. Por exemplo, um livro muito interessante de Christian Van Est, A Identidade ou a Morte, L'Identité ou la Mort, ou seja, como a identidade foi destruída, não é? Outro livro importantíssimo de Bernard Fay, A Opinião Pública, O Nascimento de um Monstro, também muito interessante para vermos o efeito da comunicação social nas sociedades. Temos também o grande livro de Gilles Lipovetsky, A Era do Vazio, L'Ère du Vide, um livro importantíssimo em França que também fala a mesma coisa da sociedade do espetáculo de Guy Debord. E temos também La Société de Consommation, de Jean Baudrillard, A Sociedade de Consomação, de Jean Baudrillard. Meus amigos, todos livros que nos falam sobre esta sociedade ultra neoliberal que se transformou as sociedades ocidentais. E, mais uma vez, espero que tenham gostado de mais esta recomendação, de mais este livro. Um abraço e até uma próxima.